Paz e graça, meus queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é 4 formas de Deus se manifestar. As 4 formas de Deus se manifestar para o pecador. Muito bem, se partindo do preceito que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aí, tudo muito bem. Mas essas 4 formas são formas que Deus tem de salvar o homem. A Bíblia fala que nenhum outro nome há debaixo do céu que importamos que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. É necessário dizer que sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há salvação. Agora, a forma que Deus ele se manifesta é a lei moral, a natureza, sonhos, quer dizer, está implícito, revelações, iluminação, inspiração. Porque, perceba bem, e você vai concordar comigo, existem pessoas que nunca vão ouvir falar de Jesus, mas a sua conduta moral vai se revelar a glória de Deus, através da natureza, através dos sonhos. Por exemplo, hoje há muitos muçulmanos que se convertem a Jesus através de sonhos, de revelações. Porque os muçulmanos, eles têm uma promessa divina. Não pense que só Israel tem promessa divina. Israel é o escolhido, verdade. Mas os muçulmanos, não estou falando nem os gentios, estou falando os muçulmanos. Se você olhar na Bíblia, através de Ismael, tem uma promessa divina. Perceba que Deus, ele colocou a lei natural. Quantas tribos indígenas, pessoas vão morrer e nunca vão ouvir falar de Jesus? Ah, mas pastor, a Bíblia fala que quem não crê em Jesus não está condenado. Sim, para quem ouviu o nome de Jesus e quem foi pregoado a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Ora, se uma nação toda foi pregado o evangelho, essa nação não está impune. Ela tem consciência e noção da palavra de Deus. Agora, vamos supor, isso não acontece, mas tem uma nação toda que nunca ouviu falar de Jesus. Por exemplo, a Coreia do Norte é fechada para o Evangelho. Tem muitos países fechados para o Evangelho. O que vai acontecer? Essas pessoas vão ser julgadas pela lei moral, o bem que ela faz, a consciência de si mesmo, a natureza. Por exemplo, tem tribos indígenas que a Bíblia fala que a natureza manifesta a glória de Deus. Que as pessoas se convertem a Deus, depois chega o Evangelho lá. Por quê? Porque não tem acesso à internet no mundo civilizado, porque nós partimos do pressuposto que todo mundo é civilizado como nós. Mas tem um lugar que não tem internet, tem um lugar, para você ter ideia, que não tem nem água. Só tem a água quando cai do rio, da chuva, e as tribos, elas armazenam aquela água e vivem ali o tempo todo, o ano todo, né? Então, perceba que, agora, o natural, o ideal, o óbvio é que o centro, o bojo é Jesus. Jesus, ele é o centro, ele é o bojo, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava vendo uma amiga nossa, 80 anos de idade, pregando o evangelho. Eu estava na clínica e ela pregando o evangelho, e eu vi aquela cena bonita. Ela falou comigo e me abraçou, deu uma palavra de ânimo. E ela estava consolando uma pessoa. E eu vi as lágrimas descendo na vida daquela pessoa. Irmã Marli, a esposa do presbítero, do pastor Vavá, da Assembleia de Deus.
uma santa mulher de Deus. E eu fiquei observando aquela cena e compartilhando ali, e vendo aquela mulher em lágrimas, e como Deus usa as pessoas. Perceba bem, Deus usa você da forma que você é. Não precisa você ser um Josué Brandão, não precisa você ser um Cila Malafaia. Claro que Deus vai usar todos os meios. Por exemplo, hoje aqui no nosso contexto, né, o Josué Brandão, ele é extremamente conhecido nas redes sociais, um palestrante, pregador eficiente, eficaz, profícuo, né, excelente no que faz, e todo mundo conhece ele. Estou falando aqui de um lugar bem reduto do Brasil, que é a Bahia e Feira de Santana. Mas ele tem vídeos de milhões e milhões de seguidores, milhões e milhões no Instagram, prega nos maiores eventos desse país. E Deus abençoe a vida dele. Já tive com ele várias vezes, assim, de participar de evento, né? Já fui chamado ao púlpito da igreja dele uma certa vez, né? Se bem que eu não falo isso para poder querer me engrandecer, mas já tive com muito homem de Deus, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. E é bom você estar ali com esses homens. Mas a melhor coisa é você estar na presença de Deus. A nossa vida é um livro aberto. O que nós fazemos, gente, vai repercutir para toda a eternidade. A minha vida é um livro aberto. A sua vida é um livro aberto. E você precisa trazer a glória de Deus para a sua vida. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa exalar a palavra de Deus. Você precisa exalar o perfume da graça de Deus. Hoje em dia as pessoas ficam baseadas em falácias, em elucubrações tais que não vão de acordo com a palavra de Deus. Todo dia sai um escândalo no meio gospel. É cantor que deixa de cantar porque a igreja não boicotou. As notícias estão aí. É pessoas que se converteram, entraram no evangelho, saíram do evangelho por causa de pastor, de bispo A, de apóstolo B, apóstolo C. E muitos desses casos os pastores estão até de uma forma correta. Houve um caso aí de uma pessoa, que não vou dizer o nome, famosíssima no Brasil, saiu acusando o bispo Macedo de estelionato. Por quê? Porque causa daquela fogueira santa de Israel. Mas não estou aqui defendendo o bispo Macedo. Se você está numa igreja, você dá a oferta de 1 centavo a 1 bilhão, o problema é seu. Ninguém está obrigando você a nada. Agora, claro que tem igrejas que fazem lavagem cerebral, mas isso aí já é outro ponto. E outro caso de uma pessoa que se converteu, né, recentemente, né, ganho por até o próprio Tiago Brunet, e se meteu em algo aí, um caso extraconjugal aí, que na verdade não foi um caso extraconjugal, ele terminou um casamento sólido e começou um relacionamento com uma pessoa, né, que é diferente do arcabouço dele. Então chocou todo mundo, e as pessoas entram no Instagram dele, fala isso, fala aquilo, né, e ele diz que se converteu ao Senhor, né, e vira esses memes, aí a conversa da internet só apenas isso. Isso é natural, é normal. Agora, veja bem, a Bíblia fala que nós devemos ser luz. Gente, porque você não está baseado em Edir Macedo, você não está baseado em R. Soares, você não está baseado em Davi Miranda, Dorival de Oliveira, Manuel de Oliveira, os maiores líderes desse país e do mundo. A sua confiança tem que estar em Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Foi Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Não foi Edir Macedo, não foi Cila Malafaia, não foi Marcos Feliciano, não foi Billy Graham. Grandes homens, são grandes homens de Deus, ganharam muitas almas, mas quem morreu na cruz por você foi Deus. Quem colocou sacrifício na cruz foi Deus. Então faça tudo para a glória de Deus.
né? Faça tudo para a glória de Deus. O último vídeo que eu fiz aqui, eu fiz em ambiente fechado. Às vezes eu estou muito mais falante, né? Mas tem vezes que eu tenho que falar de uma forma mais comedida, porque eu estou em ambiente fechado, né? E agora não, que estou no meu escritório, onde faço geralmente as minhas pregações, né, para mandar para o YouTube, né, para que as pessoas venham a ser edificadas. Então, existem 3 formas de Deus falar: a revelação, a iluminação e a inspiração. Por exemplo, às vezes estou conversando com alguns colegas, aí vem aquela inspiração, pessoas simples. Eu sempre falo que tem um colega aqui, um amigo meu, um vizinho, que eu aprendo muito com ele, né? Ele fala e eu vou, o Espírito Santo fala comigo: aprenda, embora você seja o que as pessoas dizem ser, mas que nada em Deus, diante de Deus, eu sou apenas um servo e nada mais, um pregador do Evangelho. E Deus me dá muitos sinapses mentais, né? Muitas direções para abençoar a vida das pessoas. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Antes de tudo, ore. Ore antes de tudo. Você vai fazer um evento? Ore. Você vai fazer uma pregação? Ore. Você vai fazer uma viagem? Ore. Você vai se alimentar? Ore. O apóstolo Paulo fala: antes de tudo, orai. Antes de tudo, orai. Pesquise. Eu sou da área muito analítica, no sentido de pesquisar. Então, veja bem, pesquise alguns temas para você poder botar na internet. Existe um pastor, não sei se ele é pastor, se é presbítero, se é bispo, que ele sai falando mal de todo mundo, falando mal de Hernandes Dias Lopes, falando mal de Edir Macedo, falando mal de todos esses obreiros, grandes homens de Deus, de Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana. Por quê? Porque ele não estuda a palavra. Ele pega texto fora de contexto e vira pretexto para heresia. Gente, quando você for pregar a palavra, pegue a Bíblia. Não fique falando, já falei aqui que tem canais baseados só em cima de fofoca gospel, fuxico gospel. Quando é uma informação, tudo bem. Uma informação não tem problema nenhum. Né? Mas tem canais, e são muitos deles na internet, e pior que todo lixo traz mosca, e toda carniça traz urubu, e são canais que crescem, são canais que têm milhões de seguidores, milhares de seguidores de visualização. Gente, canal para ter visualização tem que se pregue a palavra de Deus. Eu estou cheio de vídeos aí pregando a palavra de Deus, esclarecendo para vocês. E cuidado com a doutrina de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4. Cuidado com a doutrina de demônio. O evangelho humanista, não humano. Jesus era humano, mas não era humanista. Cuidado. Né? Essa hipergraça, cuidado. Isso tudo afasta o homem de Deus. Aproxima o homem do pecado e afasta o homem de Deus. Pastor, quer dizer que você é quadrado, você é careta? Não estou dizendo isso. Eu estou 25 anos pregando a palavra de Deus, né? 25 anos, 17 anos como pastor, 25 anos na palavra de Deus. Eu não vou botar você no esparro. Eu não vou falar coisa aqui que eu não sei. Né? E nasci no evangélico. Estou falando que você precisa ter... a palavra tem que ser sua essência. A palavra tem que ser sua essência. Né? Não responda aos tolos. Gente, você precisa ter a noção de falar a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas vão querer ouvir a voz da sua razão. E quando eu falo pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Por exemplo, eu li 3 livros de Tiago Brunet, de Napoleão Hill e de J.B. Carvalho, Bispo J.B. Carvalho, um homem de uma mente fantástica no reino. Por quê? Porque eu quero mudar situações. Eu quero mudar o ambiente. Eu vi aquela senhora ontem, em Marmaliga, 80 anos de idade, e aquilo comoveu muito meu coração. Ela no mesmo ambiente que eu estava ali, eu pastor, também não digo que eu sou pastor, ela também missionária, já de muito tempo, tem idade de ser
com todo respeito, minha avó, e fez ali um discurso maravilhoso, né? Mudou o ambiente, as pessoas se alegraram, ele contou o testemunho da vida dela, e eu mesmo, né, já ouvi o testemunho dela e fiquei ali muito edificado. Né? Ou seja, na velhice deram os frutos, uma senhora de 80 anos de idade. Então significa dizer que Deus, ele opera tudo em todos. Ele opera tudo em todos, de toda maneira. Agora, cuidado com as heresias. Todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. Agora, perceba bem, a Bíblia é muito fácil. A Bíblia é muito fácil de ser compreendida. Agora, tem coisas que Deus não revelou para um homem. Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para Deus, as não reveladas são para... Né, as coisas reveladas são para os homens, as não reveladas são para Deus. Agora, perceba bem, tem coisas que Deus não vai revelar. Eu posso estudar, posso ler livros, posso orar no monte, posso orar pela madrugada, Deus não vai falar nada, querido. Agora, tem coisas que Deus revela. Agora, tem coisas que é doutrina de homem, né? Doutrina de homem. E tem coisas que é paradigma bíblico, né? Dogma cristão que não pode ser mudado. A doutrina, gente, a doutrina, por exemplo, a Assembleia de Deus, a mulher é proibida usar calça. Tudo bem, normal, não tem problema nenhum, né? Já o batista pode. Os adventistas guardam o sábado, também não tem problema nenhum. O sogro não pode viver no pecado, né? Os batistas, eles batizam de forma por imersão, o corpo todo. Os presbiterianos por aspersão. Está errado? Na minha concepção, não, mas cada um tem sua forma de ser. Agora, o que prejudica é texto fora do contexto, que pretexto para heresia. Alguém falou que as profecias acabaram, que hoje não existe profeta. Estude, meu amigo. Pegue a Bíblia, estude para você não sair falando que a Bíblia não disse. Em outras palavras, para você não sair falando besteira na internet, né? Texto fora do contexto, pretexto para heresia. Tem assuntos que é de doutrina. E doutrina... Né? Mas tem doutrina de demônio. Tem doutrina de demônio, é verdade. Mas doutrina de demônio é que não leva ao pecado. Não tem pecado, né? não colocando pecado, tem doutrina de homem, que é naturalmente normal. Doutrina de homem como se fosse uma diretriz de uma igreja, como se fosse uma direção normal de igreja. É porque tem igreja, como falei aqui, que tem igreja que é permitida a pessoa usar brinco, né? Permitido a pessoa usar tatuagem, a igreja mais ultramoderna, como alguns centros, como São Paulo, Rio, como a Renascer, a Bola de Neve, né? Que não vejo, eu particularmente, não é a minha vibe, não é o meu estilo, mas tem gente que bota uma tatuagem de Jesus é o Senhor, né? Jesus te ama, um versículo bíblico, né? Mas a circuncisão tem que ser dentro do coração, né? Por exemplo, eu soube de um caso que caiu um demoniado em uma cidade, aí ele levava aqueles pastores tudo engravatado, tudo com paletó e gravata, da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, os pastores tudo com cara de santarrão, com a Bíblia do tamanho do tamanho de um violão, né? Carrancudo, pensando que é santidade, e foi lá expulsar o demônio. Nenhum deles expulsou o demônio. Aí chegou lá um pastor da Bola de Neve, caso conhecido, tem muitos casos desse assim, homem consagrado a Deus, né? Camiseta, duas tatuagens, brinco, chegou lá e expulsou o demônio. Significa dizer que a autoridade não está na roupa, né? Poderia ser também diferente, ao contrário. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, que não é a roupa, não é o estereótipo, e sim a vontade de Deus. Então, a lei moral é aquilo que é o seu senso comum que você vai fazer. Né? Muitas pessoas, mesmo não conhecendo Jesus, e quando eu falo isso, gente, são países que não chegaram ao Evangelho. O Evangelho vai ser chegado em todo mundo, então verá o fim, a palavra de Deus. Mas tem gente que, infelizmente, né, até que o Evangelho chegue, muitas pessoas vão perecer antes. Né? Então, só que a lei moral que vai salvar essas pessoas, pela graça de Deus, vai alcançar essas pessoas. A mais de Jesus, pastor, porque Jesus, amigo, não chegou nessas pessoas.
Jesus chegou a mim, a você, todo todo Ocidente está uma maravilha, mas o Oriente é diferente do Ocidente. Eu creio que todo o Ocidente foi evangelizado, mas o Oriente não. O Oriente tem países aí que tem aquelas tribos mais remotas e mais tradicionais que ainda não chegou ao Evangelho. Então, agora Deus se revela através de sonhos. Gente, sonhos, visões, revelações, iluminação é de Deus. A Bíblia fala que os velhos sonharão, os jovens terão sonhos, visões. Né? É bíblico. Em Betel, quando havia aquele grupo em Betel, e eu era ali participando do grupo, muita gente tinha sonhos, revelações, aquela coisa toda, e foi um Pentecoste. Aquele caso que teve na rua, a Rua Azusa, em Asborne, gente, isso acontece o tempo todo, e eu creio que o avivamento do Brasil já começou. Porque o avivamento, gente, começa na sua casa, no seu quarto. Entra na porta do quarto e ora o teu Pai secreto, que ele te recompensará. A Bíblia fala o seguinte, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os vossos inimigos. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o poder, tua é a honra e tua é a glória. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Espero que você compreenda. Agora, Jesus ele se revela através de sonhos. Tem gente que tem sonhos. Mulheres de Deus, principalmente as mulheres, têm sonhos. É como se falando na visão aberta. Né? A natureza, ela proclama a glória de Deus. E a lei moral é o senso comum da pessoa. A pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ela conhecer a princípio a Jesus. Né? Claro que Jesus muda a vida do homem, é o único caminho. Mas tem gente que não vai conhecer Jesus. E pela graça, Deus vai alcançar essas pessoas e essas pessoas já estão salvas. Mas pastor, essa pessoa não confessou a Jesus, não foi batizado, mas vão ser salvas desse jeito mesmo. Porque elas não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus e elas andaram nas suas boas obras. Andaram de forma correta. Porque uma coisa é você fazer obra para você ser salvo, conhecendo Jesus. Ah, Jesus não, eu não quero que Jesus não, vou fazer obra para ser salvo. Aí é outra coisa. Mas você não conhecendo Jesus, né? Aí nesse caso, exclusivamente, exceto, né, as pessoas que estudam direito sabem disso, que o direito tem o exceto para tudo, o excludente de ilicitude, ou seja, tudo tem uma nuances. A mesma coisa a Bíblia também. São casos e casos da Bíblia. Porque nem todo caso é um caso original. Eu estudei direito, fazer vários concursos para fazer direito, né? Direito penal, direito processo penal, civil, processo civil. Tenho várias pessoas que fez direito, advogado, na família. Então eu sei uma noção. Então, por exemplo, tem coisas que na Bíblia também é o seguinte, tem as cláusulas de exclusão, né? Só Jesus salva, é verdade. Mas tem aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Vai ser salvo como? Será que Deus vai colocar essa pessoa no inferno? Será que Deus vai jogar essa pessoa no inferno? Porque nunca ouviu falar do nome de Jesus? Não. Eu não creio assim, não. Claro, eu estou falando de uma coisa extremamente remota. De uma tribo indígena, de uma civilização onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E a pessoa tem um temor a Deus, porque o temor a Deus, gente, é o princípio de todo homem. Não precisa você conhecer a Bíblia para você ter o temor a Deus. Não. É claro que a Bíblia, quanto você mais conhece ela, mais você vai conhecendo o mistério de Deus. Porque Deus se manifesta na sua glória. Né? Deus se manifesta na sua glória. Deus se faz conhecer a sua glória. Você estudando a Bíblia, você orando, você buscando a Deus, você buscando estar ali com um grupo de irmãos, né? Se pregando o Evangelho. E isso é bom, isso é maravilhoso. Mas Deus, ele tem a sua graça, aí que eu chamo que é a hipergraça. Não é essa hipergraça doida do pecado que esses pastores marxistas endemoniados fazem. Não, isso não é hipergraça, isso é hiperdesgraça. Mas a hipergraça é essa. Deus alcançar pessoas que não ouviram o nome de Jesus
porque não foram dar essa oportunidade. Não é porque eu queria não, porque não foram dar essa oportunidade, porque se sabendo da oportunidade ele aceitaria, né? E a hipergraça aí alcança esse tipo de pessoas, né? Então, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para o louvor, a honra e glória de Deus. Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Deus dê uma semana abençoada. Um mês de março está começando. E deixe aí suas dúvidas, os seus pedidos de oração, o seu like. Vamos, gente, multiplicar esse vídeo. Vamos bater esse ano mil inscritos. Me ajude aí. Porque Naira pede isso, Tânia Teresa também pede seguidores. E quando a gente pede seguidores, eu não estou pedindo seguidores para eu querer me aparecer, não. Para que o evangelho venha a ser expandido. Porque tem informação aqui que eu vou dar para vocês que nem ninguém vai lhe dar. Por quê? Porque Deus só deu a mim. Como tem outros que Deus vai dar a outros e não vai dar a mim. Então, assine esse canal, né? Ganhe mais um seguidor para a gente chegar a 1000 inscritos ainda esse ano. Porque o que é que eu vejo de tantas coisas na internet que não edifica, que não leva a lugar nenhum, né? E tem milhões e milhões de seguidores. E esse canal, para a glória e honra do nome de Senhor Jesus, tem conteúdos, tem essência, né? Tem bagagem. Você está conversando com um homem que tem muito estudo da palavra, muita bagagem da palavra, um relacionamento com Deus, para a glória de Deus, né? Sem falsa modéstia, né? Eu falo isso, sou o que sou pela glória de Deus, né? E que cada dia mais cresço, estudo para fazer um canal melhor. Você vai ver esse canal melhor cada dia, cada tempo, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém? Um forte abraço a todos vocês aí, que Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.